Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Voltando aos estudos, vamos continuar com a leitura do currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa. Antes de irmos à leitura, que será da página 26 até a página 35, gostaria de fazer aqui um pedido a você que faça aí uma contribuição na vaquinha do abacaxi para a aquisição de uma placa-mãe e memórias de 8 GB. Na descrição do vídeo está o link da vaquinha onde você vai contribuir. Só clicar lá, clicou em contribuir, coloca o valor que você quer doar e aí você terá a opção de boleto bancário ou cartão de crédito. Agora sim, vamos à leitura do currículo da cidade, da página 26 até a página 35. Conceito de educação inclusiva. A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para todos, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do processo de escolarização sejam realmente e sem distinções para todos. A escola assume nessa perspectiva novos contornos e busca a internalização do conceito de diferença. Podemos encontrar em Cury o ensinamento sobre o significado da diferença a ser assumido pelas escolas brasileiras. A diferença, do latim dispersar, espalhar, semear, por sua vez, é a característica de algo que distingue uma coisa da outra. Seu antônimo não é igualdade, mas identidade. Portanto, estamos vivenciando um momento em que a diferença deve estar em pauta e compreendida como algo que, ao mesmo tempo em que nos distingue, aproxima-nos na constituição de uma identidade genuinamente expressiva do povo brasileiro, ou seja, múltipla, diversa, diferente, rica e insubstituível. Indubitavelmente estamos nos referindo à instalação de uma cultura inclusiva, a qual implica mudanças substanciais no cotidiano escolar, para que possamos realmente incorporar todas as diferenças na dinâmica educacional e cumprir o papel imprescindível que a escola possui no contexto social. Ao pensar em uma educação inclusiva, em seu significado, é preciso que os conteúdos sejam portas abertas para a aprendizagem de todos. De acordo com Connell, ensinar bem nas escolas requer uma mudança na maneira como o conteúdo é determinado e na pedagogia. Uma mudança em direção a um currículo mais negociado e a uma prática de sala de aula mais participativa. Portanto, coloca-se o desafio de se pensar formas diferentes de aplicar o currículo no contexto da sala de aula e adequá-lo para que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento por meio de estratégias e caminhos diferenciados. Cada um pode adquirir o conhecimento escolar nas condições que lhe são possibilitadas em determinados momentos de sua trajetória escolar. A prática educacional não pode limitar-se a tarefas escolares homogêneas ou padronizadas, as quais não condizem com a perspectiva inclusiva, uma vez que se preconiza o respeito à forma e à característica de aprendizagem de todos. Portanto, para ensinar a todos, é preciso que se pense em atividades diversificadas, propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que podem levar ao mesmo objetivo educacional. Dessa forma, o professor poderá ter o apoio necessário para ser um pensador criativo que alia teoria e prática com vertentes indissociáveis do seu fazer e de sua atuação pedagógica, pensando sobre os instrumentos e estratégias a serem utilizados para levar todos os estudantes, sem exceção, ao conhecimento e, portanto, ao desenvolvimento de suas ações mentais, possibilitando-lhes acessar novas esferas de pensamento e linguagem, atenção e memória, percepção e discriminação, emoção e raciocínio, desejo e sentido, não como atos primários do instinto humano, mas como funções psicológicas superiores, como prescrito na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Nessa perspectiva educacional,
as parcerias são essenciais e demandam o trabalho colaborativo e articulado da equipe gestora e dos docentes com profissionais especializados que integram os centros de formação e acompanhamento à inclusão e o núcleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagem. Além disso, e considerando que é inaceitável que crianças e adolescentes abandonem a escola durante o ano letivo, especialmente em uma realidade como a da cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação definiu o acesso em permanência como um dos seus projetos estratégicos no programa de metas. A finalidade da SME é fortalecer a articulação entre as escolas municipais e a rede de proteção social para garantir o acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes mais vulneráveis à reprovação ou evasão escolar. Para alcançar essa finalidade, há necessidade de um mapeamento do perfil dos estudantes reprovados ou evadidos da rede e de um acompanhamento da frequência pelos professores, gestores das escolas e supervisores de ensino, além do Conselho Tutelar. Além dessas ações, o município busca a articulação entre as várias secretarias para atendimento a estudantes em situação de vulnerabilidade. Pensar na proposta de um currículo inclusivo é, sem dúvida, um movimento que demanda a contribuição de todos os partícipes de uma rede tão grande como a nossa. A qualidade dessa ação está na valorização da heterogeneidade dos sujeitos que estão em nossas unidades escolares e na participação dos educadores, representantes de uma concepção de educação que rompe com as barreiras que impedem os estudantes estigmatizados pela sociedade, por sua diferença, de ter a oportunidade de estar em uma escola que prima pela qualidade da educação. Um currículo para a cidade de São Paulo, aqui, no caso já é a página 30, o direito à educação implica a garantia das condições e oportunidades necessárias para que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos tenham acesso a uma formação indispensável para sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania. Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educação define uma matriz de saberes que se compromete com o processo de escolarização. A matriz orienta o papel da SME, das equipes de formação dos órgãos regionais, dos supervisores escolares, dos diretores e coordenadores pedagógicos, das unidades educacionais e dos professores da rede municipal de ensino, na garantia de saberes, sobretudo ao selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica e fomentar a revitalização das práticas pedagógicas a fim de darem conta desse desafio. Ressalta-se que os documentos curriculares, orientações didáticas e normativas, materiais de apoio e demais publicações produzidas pela SME reconhecem a importância de se estabelecer uma relação direta entre a vida e o conhecimento sobre ela e de se promover a pluralidade e a diversidade de experiências no universo escolar. Referências que orientam a matriz de saberes. A matriz de saberes estabelecidas pela SME fundamenta-se em princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas diretrizes curriculares nacionais, orientados para o exercício da cidadania responsável, que levem à construção de uma sociedade mais igualitária, justa, democrática e solidária. Princípios éticos de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Princípios políticos de reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, de busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos que apresentam diferentes necessidades de redução da pobreza e das desigualdades
sociais e regionais. Princípios estéticos de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira, de construção de identidades plurais e solidárias. 2. Saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos no século XXI e ajudam a lidar com as rápidas mudanças e incertezas em relação ao futuro da sociedade. 3. Abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Reconhecem e valorizam suas ideias, opiniões e experiências de vida, além de garantir que façam escolhas e participem ativamente das decisões tomadas na escola e na sala de aula. 4. Valores fundamentais da contemporaneidade baseados em solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade, os quais buscam eliminar todas as formas de preconceito e discriminação, como orientação sexual, gênero, raça, etnia, deficiência e todas as formas de opressão que coíbem o acesso de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos à participação política e comunitária e a bens materiais e simbólicos. 5. Concepções de educação integral e educação inclusiva voltadas a promover o desenvolvimento humano integral e a equidade, de forma a garantir a igualdade de oportunidades para que os sujeitos de direitos sejam considerados a partir de suas diversidades, possam vivenciar a unidade educacional de forma plena e expandir suas capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais e culturais. Essas concepções estão explicitadas nos princípios que norteiam os currículos da cidade. A matriz de saberes fundamenta-se em marcos legais e documentos oficiais socialmente relevantes, os quais indicam elementos imprescindíveis de serem inseridos em propostas curriculares alinhadas com conquistas relacionadas aos direitos humanos em geral e ao direito à educação em específico. São eles: convenções internacionais sobre os direitos humanos, direitos da infância e da adolescência e direitos das pessoas com deficiências. Artigo 205, 207 e 208 da Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 10.639 e Lei 11.645, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história e das culturas africanas, afro-brasileiras e dos povos indígenas ou originários. Lei 16.478 institui a política municipal para a população imigrante, dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias, bem como sobre o Conselho Municipal de Imigrantes. Lei 11.340, que coíbe a violência contra a mulher. Plano Nacional de Educação, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 16.493, que dispõe sobre a inclusão do tema Direitos Humanos nas escolas para universalizar os marcos legais internacionais das Nações Unidas que versam sobre os direitos civis, sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Documentos legais que mencionam o direito à educação ou destacam a relação entre direito, educação, formação e desenvolvimento humano integral. Atas das Conferências Nacionais da Educação. A elaboração da matriz de saberes considerou a opinião de 43.655 estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino, que participaram em 2017 de uma pesquisa sobre o que gostariam de vivenciar no currículo escolar. Desse universo, aproximadamente 50% apontou gostar de participar de projetos culturais, práticas esportivas, informática e robótica. Pouco mais de 40% aprecia feira de ciências e atividades de comunicação, jornal, fotografia, vídeo. Mais da metade dos estudantes considerou que precisa ser mais responsável, organizado e obedecer a regras. Acreditam também que fica mais fácil aprender quando fazem uso de tecnologia, de jogos, de músicas
entre outros recursos didáticos, além de participar de discussões e de passeios culturais. Os estudantes disseram ainda que aprenderiam melhor se tivessem mais acesso à internet, a laboratórios de informática, a palestras de seu interesse e a atividades em grupo. Consideram importante que em suas escolas haja boa convivência, mais escuta dos estudantes e atividades de estímulo à curiosidade e criatividade. Essa pesquisa de opinião dos estudantes deu indícios de como o trabalho deve ser organizado nas escolas e subsidiou a construção da matriz de saberes da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E aqui você tem gráficos mostrando aqui. Eu acho legal participar de projetos. E aí tem as porcentagens. Depois você dá uma olhada aí com calma. Mas é algo que não é tão importante, não, que vai cair isso aqui na prova, que no caso seria estudo de caso, né, gente? E aí as porcentagens, acho importante na minha escola ter, para aprender melhor, seria bom que a escola tivesse 65%, acredito aí, ó, internet para atividades das aulas. Eu aprendo melhor quando faço atividades em grupo nas aulas. O pessoal gosta mais de atividade em grupo aí. Matriz de saberes. Em 2018, a matriz de saberes do currículo da cidade ensino fundamental foi revisada, concomitante aos processos de atualização curricular da educação infantil, da educação especial com os currículos de língua brasileira de sinais, Libras e de língua portuguesa para surdos e da educação de jovens e adultos, incluindo assim todas as etapas da educação básica, contemplando desta maneira as especificidades de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. A matriz de saberes tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. E indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização. Ela pode ser sintetizada no seguinte esquema. E aí aqui tem qual seria esse esquema. Tem quais são os saberes. Depois você dá uma olhada aí. Porque se tratando de gráfico fica um pouco confuso. Está falando em vídeo. É isto. Estamos aqui já na reta final. Semana que vem já é a prova. E vou fazer o máximo para tentar pelo menos terminar a leitura do currículo da cidade de ensino fundamental. Pelo menos isso vou tentar fazer. Não prometo outros vídeos não. Está muito perto. A prova está perto de acontecer. E eu não tenho muito tempo durante o dia a dia. Tá certo? E é isso. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu!